Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E eu queria dizer que eu estou gripada e por isso eu estou com essa cara de gripada. No vídeo de hoje, nós não iremos fazer exatamente uma devocional, nós iremos ter uma conversa sobre um assunto que há um tempo eu já tenho estado com ele no meu coração. E quando eu li um livro do Tim Keller no final do ano passado que se chama Ego Transformado, esse assunto ele só ficou mais forte, eu só fiquei pensando ainda mais nisso e eu acho que é muito legal trazer aqui pro canal e eu espero que edifique a vida de vocês. Desde já peço que você possa deixar o seu like, se inscreva se você não é inscrito e compartilha esse vídeo que com certeza vai edificar a vida de alguém. E nós iremos falar sobre o tribunal humano. E eu queria falar aqui como que funciona o julgamento em um tribunal. Geralmente tem a pessoa que é acusada de algo e no tribunal ela vai ter a pessoa que vai defender ela, então essa pessoa vai trazer fatos, vai trazer provas e também tem o outro lado que é a acusação, que também vai trazer fatos ou provas e eles apresentam tudo isso para um júri e esse júri eles vão chegar a um veredito final com base naquilo que a defesa e a acusação trouxe sobre a pessoa que está sendo julgada, sobre o réu. E muitas vezes esse tribunal, ele não está limitado, infelizmente, a só um tribunal onde crimes são julgados. Mas ele é um tribunal que se estende hoje, principalmente nos nossos dias. Existe um tribunal humano todos os dias que, infelizmente, muitas vezes nós vamos para ele. E nós vamos para ele exatamente esperando um veredito de pessoas. Muitas vezes nós queremos ir para ele esperando um veredito nosso mesmo. Nós estamos indo para esse tribunal e nós estamos julgando nós mesmos, esperando que nós nos dê um veredito. E, infelizmente, quando nós vamos para esse tribunal humano, isso inverte o valor daquilo que nós nascemos para fazer. Nós nascemos para que nós possamos adorar e glorificar o nome de Deus. Em tudo o que nós fazemos, nós precisamos glorificar o nome de Deus. Não é só quando nós fazemos as coisas da igreja, mas é no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Tudo precisa ser para a glória de Deus. Mas isso muda, isso não consegue ser uma verdade na nossa vida se nós estamos indo para um tribunal esperando o veredito de outras pessoas ou até mesmo um veredito nosso. Porque aí nós começamos a fazer as coisas que fazemos não para que o nome de Deus seja glorificado, mas para que as pessoas olhem para nós e tenha um veredito bom. E aí nós começamos a caminhar nos nossos dias construindo um currículo que vai agradar as pessoas, que vai encher os olhos das pessoas, ou que quando nós olhamos, enche os nossos olhos. E infelizmente isso é ruim porque nós começamos a andar sobrecarregados e insatisfeitos, porque como seres humanos, muitas vezes nós exigimos mais e mais e mais, e nada do que nós fazemos consegue ser suficiente para nós olharmos para nossa vida e achar contentamento. E nós temos um exemplo de alguém que foi para um tribunal humano e recebeu um veredito injusto. Jesus, ele era Deus e ele se fez carne, ele se fez homem e veio aqui para a terra para viver no nosso meio com um propósito, trazer salvação para as nossas vidas, sabe? E quando ele andou aqui na terra, mesmo sendo homem, mesmo sendo assim como eu e você, ele foi alguém perfeito, ao contrário de nós. Ele andou sem pecados, ele é alguém que realizava milagres e maravilhas para todas as pessoas verem. Ele era alguém que era amoroso e bondoso. Ele era alguém que carregava justiça. Mas mesmo assim, ele foi levado a um tribunal humano. E mesmo que a morte fizesse parte do plano para ele nos trazer salvação, isso não muda o fato que nós, as pessoas, levou ele para um tribunal humano. E ele foi julgado e recebeu um dos piores vereditos, a morte e morte de cruz. Então, se Jesus, que era alguém perfeito, que andou
sem pecado, alguém que fazia sinais, prodígios e maravilhas, foi levado a um tribunal humano e o veredito que ele recebeu foi morte, quem dirá eu e você? Muitas vezes eu não tô falando que nós vamos receber morte como veredito, mas, queridos, como pessoas, como seres humanos, nós não julgamos as pessoas com justiça, nós não analisamos as pessoas muitas vezes com justiça, com retidão. Nós olhamos para nós mesmos e, baseado naquilo que nós temos como opinião, baseado naquilo que nós mesmos achamos que é verdade ou não, nós julgamos as pessoas e mesmo sem perceber, muitas vezes sem perceber, nós damos o pior veredito para as pessoas e muitas vezes o pior veredito para nós mesmos. E eu queria te falar que existe um veredito já para mim e para você, um veredito que Jesus nos deu. E no tribunal humano, as pessoas elas julgam as suas ações, elas julgam o seu desenvolver na vida para te dar um veredito. Mas esse veredito que nós recebemos de Jesus, nós podemos receber ele e a partir dele as nossas ações podem ser melhores. Ele não olha as nossas ações para nos dar um veredito. Nós precisamos somente andar em cima desse veredito. Nós precisamos aceitar esse veredito. E em Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que está em Cristo Jesus. Então, se eu tenho um veredito de Jesus sobre a minha vida, eu não preciso mais andar primeiramente olhando para os pecados que eu fiz, sabe, e me julgando. Porque se ele não me condena mais, por que eu preciso me condenar? Porque eu preciso me levar para um tribunal todos os dias e esperar que eu mesma tenha um veredito bom sobre mim se Jesus, aquele que veio para nos salvar, já tem esse veredito sobre mim. Não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus. Então eu posso pegar esse veredito e fazer dele uma verdade na minha vida, sabe? E andar não mais como alguém que é condenado, nem por pessoas e nem por mim mesmo e nem pelo diabo, mas como alguém que é justificado por Jesus, sabe? E ele fala muito mais. Nós somos geração eleita, sacerdócio real e povo santo. Nós somos filhos amados de Jesus. E eu não preciso, então, fazer mais as coisas para que as pessoas olhem para mim e me dêem um veredito bom. Porque aquele que é o meu Pai, aquele que veio para nos salvar, ele já nos deu um ótimo veredito. E isso é suficiente. Queridos, eu posso te falar, muitas vezes, principalmente na época que estamos, início do ano, nós fazemos muitos planos, nós traçamos muitas metas, sabe? Nós ouvimos muitas pessoas falando, esse vai ser o ano do ouro, esse vai ser o ano da prata, esse vai ser o ano de um tempo novo de Deus sobre a sua vida. Mas, queridos, quando nós olhamos para Jesus, nós não precisamos esperar um novo ano para viver coisas novas, sabe? Jesus, ele está disposto ao tempo inteiro a nos receber e nos fazer viver o plano que ele tem para nossa vida. Não importa se é o início do ano, se é o meio do ano, se é o final do ano. Em Jesus, nós não precisamos andar frustrados. Em Jesus, nós temos uma alegria que não é uma alegria mais que se baseia em circunstâncias, é uma alegria que é uma virtude do fruto do Espírito, é algo que é gerado de dentro para fora e não uma alegria que eu preciso olhar para fora para que dentro se sinta alegre. Em Jesus, nós somos mais do que vencedores. E queridos, não existe nenhuma pessoa, a pessoa mais importante nessa vida, humanamente falando, ela não pode mudar nada na sua vida, mas Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, esse pode nos dar vereditos ao qual nós podemos viver uma vida de liberdade. Nós podemos viver uma vida que nós fazemos as coisas que fazemos não porque mais queremos impressionar pessoas, mas porque queremos de fato desfrutar da vida com prazer, com leveza e com beleza. Porque quando nós olhamos para Jesus, nós podemos ter esperança. Então, se você se vê nesse tribunal todos os dias,
sabe, vivendo uma vida de cansaço, onde você se sente sobrecarregado, onde você se sente triste, onde você sente que você faz e que nunca é suficiente, nem para pessoas e nem para você, comece a andar olhando para os vereditos que Jesus já te deu, para os vereditos que já está disponível para você, mas que basta somente uma ação sua, de entender esse veredito, de receber talvez Jesus como o suficiente na sua vida. E você pode caminhar em cima desses vereditos, de fato, tendo uma vida de contentamento e de alegria, independente de como esteja a sua vida. E sabe, não estou falando que a vida com Jesus é uma vida perfeita, mas com certeza, quando você caminha com Jesus ao seu lado, tudo fica mais leve. Em tudo você pode ter esperança. Aonde a sua mão não alcança, aquilo que é impossível para você, Deus ele pode realizar tudo conforme a vontade dele. Que a partir de hoje, eu e você possamos decidir viver uma vida onde nós glorificamos o nome de Deus em tudo que fazemos e onde nós entendemos que o veredito que nós buscamos muitas vezes, nós já recebemos de Jesus. Se esse vídeo faz sentido para você, compartilha com alguém. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.